Como a gente faz a análise por histograma dos nossos dados? Os nossos dados estão aqui selecionados na nossa tabela, certo? Então, sempre que a gente vai realizar uma nova análise, a gente tem que selecionar os dados novamente. Aí, vocês vêm em análise. Em análise, vocês selecionam a opção frequência de distribuição, tá? Então, eu vou dar um OK aqui. E ele vai abrir essas janelas com parâmetros da frequência de distribuição. A frequência que vamos utilizar é a frequência de distribuição simples, tá? Com dados brutos. O que seria essa frequência de distribuição cumulativa? Vamos utilizar o exemplo dessa pandemia que a gente está vivendo hoje, né? O número de casos de Covid são somados de forma cumulativa, né? Quando a gente vê aquele gráfico exponencial, é devido a uma frequência cumulativa. Então, o de ontem é somado com o de hoje, que vai ser somado o de amanhã. No nosso caso, a gente não quer somar nada, a gente quer fazer uma frequência de distribuição padrão, tá? Então, a gente seleciona essa primeira opção. Em relação à tabulação dos nossos dados, como que os nossos dados estão expressos? São expressos de forma bruta. Então, a gente vai entrar com valores normais aqui, tá? A gente não vai trabalhar com frequência relativa, não. E aqui não precisa da gente mexer em nada, o Prisma já vai calcular tudo para a gente certinho. Basta dar OK. E ele vai trazer para a gente uma tabela do tipo XY, tá? Uma tabela como se fosse aquela primeira opção que ele traz naquela janela de boas-vindas. Ele já fez automaticamente a conta aqui para a gente para soltar o nosso histograma. Então, aqui ele traz os dados que ele calculou, né? E se a gente vir aqui em gráfico, ele plota o histograma para a gente. Se a gente tiver boa vontade, a gente consegue visualizar aqui uma distribuição normal e aqui uma distribuição que foi meio que barrada, né? A gente não conseguiu visualizar a queda, provavelmente porque os nossos números são pequenos. Caso vocês queiram plotar uma linha de normalidade, vocês podem? Podem, o Prisma traz essa opção. Então, como que vocês fazem para plotar a linha de tendência à normalidade? Basta vocês virem aqui em frequência de distribuição, copiem esses dados, dá um Ctrl+C. Eu vou vir em New, vou criar uma nova tabela. Agora, uma tabela do tipo XY. E vou entrar com valores únicos na coluna Y, tá? Aqueles dados. Vou vir em análise. Aqui ele já vai vir na opção análise do tipo XY, né? E eu vou selecionar essa opção de regressão não linear, tá? Então, eu vou dar um OK, os meus valores estão aqui selecionados. Aqui, eu vou vir em Gaussian. O meu já está como recentemente usado, mas o de vocês não vai estar. Então, vocês vêm em Gaussian e Gaussian aqui também, tá? Então, distribuição gaussiana. Vou dar um OK. E o Prisma vai plotar aqui em dados 2 um gráfico referente à curva de normalidade. Só que de vocês podem aparecer esse pontinho ou pode vir em barras. Eu sugiro que vocês coloquem em barras que fica mais fácil a visualização, tá? Para ajudar, se vocês quiserem mudar a cor da linha, né? Basta vocês darem um duplo clique. Ele vai abrir essa janela para formatar o gráfico e vocês mudam de cor. Então, eu vou mudar aqui, vou colocar em vermelho a curva de normalidade da proteína e vou colocar azul a curva de normalidade do meio.